Tá, pessoal, eu vou continuar o que a gente estava falando de cordados. Eu passei a aula inteira falando sobre um monte de coisa que parecia não ter relação uma com a outra, talvez, né? Mas eu acho que, como eu disse, a minha ideia era dar uma perspectiva diferente para vocês estudar biologia, compreender biologia, para a gente chegar no assunto que é o reino animal, filo, entre aspas, cordata, tá? Daí eu mostrei essa figura aqui, e eu estava olhando ela e eu me perguntei, será que vocês conseguem ler, vocês sabem ler esse tipo de gráfico? Então, por favor, me respondam no chat, ou melhor ainda, abra essa desgraça desse microfone, acho mais fácil. Professor, eu Oi. sei, mas é que eu já cursei biologia, né? Daí eu não sou muito padrão. Tá. E vocês que não cursaram biologia ainda, vocês conseguem dominar e entender esses cladrogramas aí? Porque às vezes a gente erra e tem algumas coisas que a gente já acha tão simples, já faz tão parte do nosso dia a dia, e não é para os alunos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só uma pequena dica de como ler esse cladograma aqui para entender o que a gente está dizendo. Para isso eu acho que eu vou ter que dar uma diminuída. Tá, a gente está compartilhando isso aqui. Galera, o cladograma ele estabelece relações filogenéticas. Que diabos quer dizer isso, né? A ancestralidade em comum, tão importante quanto o que a gente chama de novidades evolutivas, tá? São importantes adaptações que surgem ao curso da evolução e que marcam uma divisão, no caso aqui entre esses grupos de animais, e que a gente artificialmente agrupa em filos, em ordens, em famílias, porque isso é artificial, né? A vida tá pouco se lixando para essas categorias, mas as categorias nos ajudam a estudar, a compreender, a gente categorizar as coisas, tá? Como é que eu achei que eu poderia explicar isso melhor para vocês? Eu vou fazer meio ao vivo aqui, vamos ver se funciona, tá? Vou botar aqui. Tá, vocês estão vendo o que eu fiz ali, que eu botei um quadrado dourado e ficou só um metazoa, tá certo? Tá, beleza. Olá, Nicole, bem-vinda, chegou na hora, tá? Então, o que a gente tem? Eu tinha dito, bom, a gente está estudando zoologia, né, que é o reino animal, ou o reino metazoa, como está escrito aqui, metazoa, animais. Vocês me perdoem que isso aqui está em inglês e eu não tive tempo de editar essas figuras e botar em português, que eu coloco todas, mas vamos se virar do jeito que tá. Como é que a gente lê? A gente tem que, eu acho que para vocês começarem a entender um pouco melhor, é ignorar a maior parte desse gráfico. Isso aqui é um gráfico, né? Se chama de cladograma, mas é um gráfico, né? Grama vem de imagem, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o reino metazoa, ele se divide em dois clados, por isso que é um cladograma, onde clado é um agrupamento, digamos, de animais que têm características incomuns. E quais são características essas incomuns? Está escrito aqui. Então, o reino metazoa, ele é primeiro dividido em dois grupos. O eumetazoa, que tem tecidos especializados, que vão formar órgãos, que vão formar sistemas, que, enfim, tá? E alguns animais, que a gente chama do clado, do grupo de parazoa, que esses caras não têm tecido diferenciado. Daí eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Então o metazoa se divide em a galera que tem tecidos especializados e a galera que não tem tecidos especializados, tá? No caso, são os poríferos, as esponjas, tá? Então sempre...
quando a gente tem essa dicotomia aqui, que a gente vai dividir para dois lados, o de baixo mais antigo, tá? E o de cima vai apresentar alguma coisa nova, tá? Então, o que eu faço? A gente pode fazer, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. Então a gente tem o metazoa, que tem o parazoa, que é só os poríferos e os coelenterados, e todos aqueles outros grupos estão no eumetazoa. E a gente vai tornar isso aos poucos um pouco mais complexo, entendendo melhor as relações, porque vai chegar num ponto da história lá que alguma outra novidade evolutiva vai aparecer, que no caso é a simetria. Os poríferos não têm simetria, eles crescem desordenadamente, mas porque eles não têm tecidos especializados e uma organização tão grande. Quando os animais têm tecidos especializados e começam a se organizar com planos, a gente vai ter dois tipos. A gente tem o mais antigo, digamos assim, que é o radiata, e o bilatéria, ou seja, a gente vai ter animais com simetria radial, e são diploblásticos, isso aqui eles têm dois folhetos embrionários, tá? E os animais que são bilaterais. Daí a gente pode ver de novo aqui, fica mais fácil, ó. O eumetazoa, com tecidos especializados, são divididos em dois clados, o bilatéria e radiata. O radiata vai ter dois caras aqui, quinidária e quitenófora, os quinidários, e todo o resto são bilaterais. A gente pode fazer assim, só para saber quem é radiata, e o bilatéria são os outros, mas a gente pode deixar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente fizer assim, já começa a virar uma bagunça, né? Aí já começa a ter um monte de divisão para um lado do outro, talvez isso confunda vocês. Então, acho que é uma forma legal de entender dessa forma. Eu acho que vocês entenderam a lógica, tá? Então, a gente tem os bilatéria, deixa eu refazer aqui, tá? Bilatéria e radiata, bilateral e radiado. A próxima novidade evolutiva é a cavidade corporal, intracorporal, que a gente chama de celoma. Os animais que são acelomados e os animais que têm celoma, e por aí vai. Eu vou até fazer aqui, para esses caras começar a aparecer a relação deles. Então, se eu pegar aqui, a gente vai ver mais outra novidade evolutiva, ou a característica, que é os protostômios e os deuterostômios. Isso a gente tem que, já falei desse tipo, essas coisas. A deuterostomia e protostomia tem a ver com o blastóporo da gástrula, que é uma fase da embriogênese, se o blastóporo, se essa abertura vai dar origem à boca ou o ânus. Protostômio e deuterostômio. Essa é a diferença. Depois a gente vai ter outras divisões aqui, e esse aqui, galera, é só um tipo de se enxergar a filogenia, no caso do metazoa. Depois vai aparecer outro cladograma desse que se utiliza de outras até características e uma outra forma de ver. Por isso, quando a gente vê, tenta estudar reino animal, filo, cordata, classe, ordem, essas coisas, não existe uma unidade, ou é aceito aquilo estático, autores diferentes até consideram filos diferentes, na palavra povão é uma bagunça, mas na realidade não se entende perfeitamente essas relações para ter uma árvore genealógica ou só um cladograma aceito por todo mundo, tá? Mesmo porque tem várias formas de se chegar a construir um cladograma de formas diferentes. Tá, era isso que eu queria falar de início, para ajudar vocês a entenderem, a ler isso aqui, porque é bastante importante, daí isso cai no vestibular também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ok. Continuando então a nossa aulinha sobre os cordatos, o pessoal que tem notocorda, eu me lembro que eu falei isso aqui na aula passada. Então, esse clado aqui, eu vou mostrar depois uma outra forma de ler. Deixa eu colocar isso aqui não incomodar. Cala a boca. Os cordatos são animais que vão apresentar o quê? São simetria bilateral, mesmo porque se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a simetria bilateral, ela a gente pode
quanto mais para a esquerda, aqui a gente pode entender quanto mais antigo essas características aparecem, tá? O bilateral e radiata, essa divisão ocorreu lá com 500 milhões de anos atrás, tá bom? É bastante antigo, né? Notocorda também é mais ou menos por essa época que aparece, que é o... Depois eu mostro ali na figura, é uma estrutura que aparece na embriogênese dos animais, tá? É um bastão um pouco rígido, não é rígido que nem a coluna vertebral, mas ajuda a dar forma e ajuda também na cefalização, na existência do tubo neural, que também é outra característica dos cordados, tá? Alguns cordados, os protocordados, que a gente vai ver, que também não é um filo de protocordados, a gente chama de protocordados, alguns filos ali que têm características em comum. E esses caras alguns desses caras mantêm a notocorda durante a vida adulta. O resto todo dos animais, a notocorda é uma estrutura apenas que aparece na embriogênese, ela desaparece, ela é substituída pelas vértebras, pela coluna vertebral, que protege o tubo neural, que é uma estrutura que vem também da embriogênese, da ectoderme, que vai dar origem ao cérebro, ao sistema nervoso central, e também a coluna vertebral e os nervos, o sistema nervoso periférico, tá? Uma outra característica que todo cordato tem é essa tal de fenda faringiana. Também, como a notocorda, essas fendas faringianas, elas ocorrem no desenvolvimento embrionário desses caras dos cordatos. Alguns vão continuar, os mais simples, os mais antigos, digamos assim, vão continuar com a vida adulta com essas fendas faringianas, né? Nos peixes, elas vão se transformar, onde é que vai se transformar em brânquias, né? Uma abertura para filtragem do oxigênio, e nos outros animais, a gente incluso vai ser, essa estrutura vai sumir na vida embriológica. Fala. Pode falar. Põe o slide para apresentar, porque eu não estou enxergando direito. Slide para apresentar, tipo assim? Isso, assim mesmo, assim mesmo. Tá. Aqui, deixa eu ver. É que ele tinha. Desculpe, eu achei que eu tava. João Vitor, notocorda serve para dar uma base de sustentação. É isso aí. Na vida embrionária. Né? A gente, vamos pegar o ser humano, que passa 9 meses. Não é 9 meses de embrião. Depois vira um feto, que é só um desenvolvimento e pegar mais peso, digamos assim. No desenvolvimento, surge essa estrutura que vai ajudar a alinhar o tubo neural e vai dar sustentação, porque é uma estrutura de sustentação, não chega a ser um esqueleto, não é nem cartilaginoso, né? São células que dão um pouco de sustentação mesmo. Mas como nos vertebrados, como a gente vai ver, a gente vai ter vértebra, esses caras tudo vão ter vértebra, essa estrutura não é necessária. Tá. Voltando por último, a tal de cauda pós-anal, ou seja, existe uma estrutura após o fim do sistema digestório, dependendo do clado animal, vai ser ou rabo, ou uma cauda, ou uma nadadeira, como no caso dos peixes, né? Ou vai perder essa estrutura, como é o caso dos hominídeos, né? Tipo a gente. Tá, eu tinha mostrado isso aqui, eu acho que na última aula também, uma estrutura de um geral, de um cordato, ou seja, isso aqui a gente pode enxergar como um mamífero, uma ave, um réptil, um anfíbio, tá? É uma estrutura geral. A notocorda vai desaparecer, estrutura embriológica. Aqui está o tubo neural, tá? Que geralmente ele é dorsal, ele dá o que é dorso, o que não é dorso, as costas e a barriga, digamos assim, né? A fenda faringiana
como eu disse, nos peixes vai dar origem ali à parte das brânquias, no resto dos animais as células se fecham, se grudam e fecham essas aberturas. Né? A cauda pausa anal, que tipo, como eu tinha dito, num peixe vai dar origem às barbatanas, tá? E dependendo do animal, as vértebras podem continuar e formar uma cauda pós-anal vertebrada. Tá? Tudo não, é isso aí. E a simetria bilateral, todos os animais têm simetria bilateral, certo? Tá? Aqui, ó, tem uma outra forma de enxergar a filogenia dos cordados, tá? A gente aqui, ela inicia lá no final daquele outro. Deixa eu voltar aqui. Nessa aqui, ó, tem a deuterostomia aqui, ó. Tem os protostômios, que vai ter artrópode, nematóide, plateuminto e por aí vai. E os deuterostômios, que são dois grupos principais. Os equinodermos, o ouriço do mar, que são deuterostômios, eles estão mais perto evolutivamente da gente do que o molusco anelídeo. E os cordados também são deuterostômios. Então, a gente vai analisar a partir daqui, nesse outro cladograma aqui, ó, deuterostomia, tá? Que vai ter os equinodermos e outros grupos aqui, que vai ser os cordados, que aparece a notocorda, a gente vai ter a cefalocordata e urocordata, que não tem, que é um pouquinho diferente, tá? Vai aparecer depois, isso aí eu vou explicar com os slides ali, esses grupos de animais. Isso aqui é só um resumo. O craniata, que são os que tem crânio, que tem cabeça. Daí vai aparecer os vertebrata, que tem vértebras. O gnatostomados, que é animais que tem mandíbula. Depois os animais que aparecem o pulmão. Os 4 membros, que a gente chama de tetrápodes. Aqui, 4 pernas, né? E os aminiotas, que vai entrar os reptilianos e nós, os mamíferos. Tá? Isso aqui eu coloquei, é uma outra forma de se organizar e entender os cordados. Ou seja, é complicado, por um lado porque, como eu disse, tem várias formas de se categorizar o reino animal, mas o que eu quero estressar aqui para vocês é sempre ver aqui, ó, que algumas características elas são super importantes, é esse tipo de coisa que pode cair no vestibular e vai aparecer de novo aqui. Deuterostômio, notocorda, cauda, o nervo dorsal, fenda faringiana. Aqui já tem um caso, ó, de órgãos de sentidos pareados. É uma outra característica que utilizaram para criar esse cladograma aqui. Aqui no caso o crânio, brain case, tá? Mandíbula, esqueleto ósseo. Ou seja, vocês já começam a notar, talvez, eu espero, algumas características que são super importantes. Então, para estudar zoologia, para ir para uma prova de zoologia, é bem importante que vocês consigam saber do que se trata esses termos, que alguns têm uns nomes meio chato, né? Deuterostômio, notocorda e por aí vai. Tá? Continuando nos cladogramas, daí o que a gente vai fazer a partir de agora? Agora vamos começar a dar uma olhada mais no que a gente entende como filos e classes. Tá? Então a gente vai fazer uma escadinha, a gente vai vir dos protocordados, tá? Que são animais bem simples, que vão evoluir para animais um pouco mais complexos, são os peixes, que então a gente vai dar origem a anfíbios, a répteis, aves e mamíferos. A gente vai subir uma escadinha da evolução, uma escadinha de, não de o que é mais evoluído, o que é melhor, mas o que vem antes e depois filoticamente, o que é mais antigo, o que é mais ancestral, e o que é derivado. Deixa eu ver que horas são aqui para mim não me perder muito. A aula vai até 6h30, 7h10, né? 7h10. Eu vou dar uma passadinha rapidinha, porque eu não vou estar lendo também, eu coloquei escrito aqui para vocês poderem dar uma olhada depois.
a gente tem esses dois grupos que a gente chama de protocordados, que são o urocordata e o cefalocordata, tá? O urocordata são esses caras que a gente chama de tunicado. Esses caras têm isso aqui, ó. Cadê? Eles têm uma estrutura por fora do corpo que a gente chama de túnica, que é a base de celulose, né? Então é chamado de tunicado. São animais bem diferentes do resto do reino animal. Isso aqui é uma fase larval, onde ele apresenta todas as características dos cordados, tá? A fenda faringiana, tá? Aqui tem o ânus, estômago, notocorda, cauda pós-anal. No adulto não vai apresentar todas essas características, não vai ter notocorda, vai manter, ó, as fendas faringianas, no caso aqui é pharyngeal-slit. Depois eu vou ver se eu traduzo. É bom vocês também aprenderem inglês, né? Porque cai no vestibular e cai na vida também, né? São animais super simples e talvez dá para confundir com outros animais, tipo os animais que formam corais, né? Isso aqui é uma foto de um tunicado também, que é um urocordato, tá? Os cefalocordata são os caras que mantêm a notocorda, né, na vida adulta. E essa notocorda se estende, eu coloquei aqui em uma outra cor, o que é as partes que eu acredito que seria legal vocês lembrar. A notocorda se estende até a cabeça, por isso que se chama de cefalocordata. Daí fica meio fácil de entender que a notocorda vai até a cabeça, porque cordata, notocorda, e céfalo de cabeça, né? Tá, esses caras também são bem antigos, 500 milhões de anos é mais ou menos onde é que houve aquela explosão do Cambriano, eu cheguei a comentar na aula passada, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um cefalocordata, de um animal que se chama de anfioxo, tá? Aqui tem o mesmo esqueminha, notocorda, o cordão nervoso, tá? Não é um vertebrado, uma cauda pós-anal, as fendas faringianas, a boca, ele tem tentáculos, ele tem uma cabeça, tem uma cefalização. Tá, esse aqui é um esquema para a gente entender a morfologia e a fisiologia um pouco dele, né? Aqui é uma foto de um cefalocordado, do anfioxo, que são animais que são sésseis também, que eles ficam enterradinhos lá na parte no mar, né? No solo do mar, digamos assim, tá? Daí depois desse protocordados, que são os urocordados e cefalocordata, a gente vai ter os que possuem crânio. Uma coisa é crânio, outra coisa é cabeça, tá? Eu coloquei aqui que são os Myxini, não sei se já ouviram falar alguma vez na vida, conhece os Myxini de onde são os peixes bruxa, que se chamam, tá? Só que esses caras não possuem coluna vertebral. O próximo grupo, todos vão possuir coluna vertebral, é o que a gente chama de vertebrata. Não confunda os cordatos com vertebrados. São duas designações diferentes, porque assim, eu acho que é uma confusão que se faz. Os vertebrados, a notocorda, esses animais aqui, ó, os cordados são animais invertebrados. Os invertebrados não são só o artrópode, molusco e por aí vai. A gente tem esses cordados aqui, estão próximos da gente, mas eles são animais invertebrados. O anfioxo, o tunicado, tá? Depois que vão aparecer animais vertebrados. Aqui eu botei de novo o mesmo cladograma que a gente tem trabalhado, tá bom? Vai aparecer cordado ancestral, aqui está separado, ó, o cefalocordado e o urocordado, que possuem notocorda, e a partir daqui os craniata, que são Myxini, hagfish, que eu vou mostrar ali que são os peixes bruxa, lampreia, e por aí vai os peixes que a gente conhece, tá? Uma outra definição que se usa, deixa eu ver que horas são para não passar a aula dos... Bom, tá, ainda tem um tempinho para fechar isso.
Uma outra definição que vai aparecer, não apareceu até agora naqueles clados ali, mas provavelmente vocês podem entrar em contato, são os agnata e os gnatostomados. O gnatostomado apareceu num outro clado ali, que o estoma quer dizer boca, e gnato quer dizer mandíbula. O agnata é aquele que não tem mandíbula. O gnatostomado é aquele que tem a boca com mandíbula. Tá? A nossa própria experiência de conhecer animais, por ver os animais, ou na TV, ou estudando, a gente já consegue identificar quem tem mandíbula e quem não tem mandíbula. Eu vou mostrar aqui. A gente tem dois clados, por isso que eu estou colocando aqui, agora vocês vão entender. Não é um filo, não é uma designação de reino, filo ou de classe, né? Aqui a gente está falando, eu acredito, com mais propriedade, mais correto biologicamente, que a gente está chamando de clado, que é aquele agrupamento de animais com características em comum, que tem relação filogenética, tá? Então a gente vai ter dois clados nesse que a gente chama de agnata. Tipo, não existe o filo agnata, classe agnata, entendeu? Agnatas são animais que não têm mandíbula, e dentro desses animais que não têm mandíbula, que é uma característica muito importante, a gente tem dois clados, que é o que a gente chama de Myxine e de Petromyzontide. Há uns nomes bem desgraçadinhos, tá bom? Aí depois vocês podem ler aqui esse resumo. Então, dentro dos agnata desse clado de Myxine, a gente tem o tal do peixe-bruxa, tá? Que é esse cara aqui. Não sei se vocês já tinham visto alguma vez na vida. A gente consegue ver aqui, ó, as fendas faringianas. Ele não tem uma brânquia, digamos assim, que nem os peixes, né? E esse cara, ó, não tem esse jeitão assim de não parecer que tem um crânio até, né? Então são animais super simples, digamos, morfologicamente. Digamos, a base é uma estrutura morfológica para acontecer mutações, pressões seletivas, e aparecer mutações que são selecionadas, o que vai dar origem a animais com mandíbula, por exemplo, né? Esses caras têm a cara bem estranha, mas ok, depois tem um outro clado aqui que é o Petromyzontide, que é as lampreias, tá? Aqueles dois clados de agnata, tá? As lampreias, eu acho que você já deve ter visto essa boquinha das lampreias que o pessoal se inspira para fazer filmes de terror, né? Que realmente é bem, meio que apavorante ver isso, né? Mas se a gente vê esses animais sem focar na boca, eles parecem bem fofinhos, né? As lampreias, né? São animais que têm que se alimentar de substratos ou parasitar outros animais, tá? Eles são tão fofinhos que algumas pessoas fazem churrasco deles, né? Isso que eu queria dizer, que eu me confundi antes ali. Dá para fazer um churrasco de lampreia bem bacana. Então, a gente viu que tem os agnatas com aqueles clados dos peixe-bruxa e das lampreias, e a gente vai para o tal de gnatostomada, que isso quer dizer animais com mandíbula. Por que é importante, né? É extremamente importante essa característica, e eu coloquei aqui, ó. Quando surge um animal com mandíbula, o que aconteceu? Ó, ele pode explorar recursos alimentares que as lampreias e os peixes-bruxas não conseguiriam mastigar. A gente tem que fazer sempre um link da zoologia com dois conhecimentos da biologia. Que a evolução, que a gente está falando o tempo todo, está falando de clado, de ancestralidade, e a gente vai estar falando de pressão seletiva, de seleção natural. O outro conhecimento que a gente tem que unir com a zoologia para encarar a prova também é da ecologia, porque isso aqui vai impactar brutalmente, pessoal. Eu acho que isso é um dos conhecimentos mais importantes para vocês ter, para entender.
vai impactar brutalmente o nicho ecológico desses animais. Antes tu tem uns animais com nicho ecológico pequeno, digamos, porque eles conseguem só parasitar outros ou se alimentar de detritos, algo que já está meio destruído. Quando aparece um animal com mandíbula que consegue abocanhar, daí vai aparecer dentes diferentes, formatos de mandíbulas diferentes, expande demais esse nicho ecológico. E é talvez por isso que teve uma das razões também dessas explosões biológicas do Cambriano e do Ordoviciano. A gente tinha X número de espécies no extrato geológico. No próximo extrato geológico, a gente tem uma diversidade gigantemente maior. Tem a ver com o surgimento de mandíbula. Por quê? Essa explicação. Expande demais o nicho ecológico. Tá? Voltando aqui, então a gente viu esses caras aqui, ó. O Zagnata, Myxine e Petromyzotida, tá? E agora a gente vai para os gnatos tomados, daí a gente entra propriamente nos peixes, os condrícites e os osteícites. Talvez vocês já devem ter ouvido falar nesses nomes, né? Os condrícites são peixes cartilaginosos. O esqueleto deles é feito de cartilagem. O clássico de condrícite é tubarão e as raias, tá? Aqui tem algumas características que vocês podem ler. Então, um dos maiores exemplos de condrícite que a gente tem é o tubarão, e até para estudar morfologia e fisiologia de todos os peixes, geralmente se usa o tubarão porque o tubarão tem, por causa do filme, por causa do medo que se tem no mar, é um animal, é o peixe mais, eu acho, famoso que tem, né? E é um predador que, aqui tem a 370, ó. Os condrícites, eles apareceram em 370 milhões de anos atrás. E há 370 milhões de anos atrás a gente tinha um tubarão como a gente tem hoje. Esses caras quase não mudaram nada ao longo dos últimos 370 milhões de anos. Eles chegaram num ponto evolutivamente e num top, digamos assim, de eficiência para se reproduzir, para caçar, que ele nem chegou a se diversificar, né? Nos últimos 300 milhões de anos, né? Aqui um exemplo de uma raia fofinha, novinha, tá? Que é um condrícite. A raia é um peixe, tá bom? Apesar de não parecer, não tem aquele corpo fusiforme, né, que a gente está acostumado com peixe. E o outro clado que a gente tem são os osteícites, que são os peixes com o esqueleto ósseo e não cartilaginoso. É o maior clado de vertebrados que existe hoje, tá? Tem muito mais espécies de peixe do que de anfíbio, de réptil, de mamífero, de ave, ok? Bexiga natatória aparece nesse clado aqui também, que é da fisiologia deles, que eles têm uma bexiga que eles utilizam para flutuabilidade, né? O submarino, ele tem inspiração na bexiga natatória dos peixes, porque eles utilizam para mudar me escapou a palavra agora da física, que vai a buoyância dele conforme o estado da bexiga natatória. Ele vai ficar menos denso ou mais denso para subir, ajudar a subir e descer. Isso que é um submarino faz com gases, com outros elementos. Os osteícites, os peixes ósseos, eles são divididos em dois. É um clado que se divide em dois clados, que é os Actinopterygii e Sarcopterygii, tá? A maior parte dos livros de biologia, pelo menos para ensino médio, vão dividir os Actinopterygii e Sarcopterygii pela barbatana. Barbatana não, pela nadadeira, ó. Chama de nadadeira raiada ou nadadeira lobada. Os Actinopterygii tem uma nadadeira raiada, que ele tem esse formato de V, e o Sarcopterygii tem essa nadadeira que não é em forma de V, é o contrário, é o que se chama de nadadeira lobada.
No caso aqui a gente tem um selacanto, e uma curiosidade que eu acho bacana de falar do selacanto é o seguinte, ó. Esse cara se acreditava ser lá um fóssil de milhões de anos atrás, porque só se tinham encontrado o selacanto no registro fóssil, né? De uma vez, eu acho que perto da África, os caras pescaram um peixe que nunca tinham visto na vida, e quando os zoólogos botaram o olho nesse peixe que tinham pescado, eles quase caíram para trás, deram um cagaço neles, que era um selacanto. Uma espécie que se acreditava que estava extinta há milhões de anos, os caras me põem o olho num bicho vivo, igual a 300 e poucos milhões de anos atrás. Então o selacanto ele é bem famoso por ser conhecido como fóssil vivo. Tal como os tubarões também dá para considerar. E por último, a gente tem um clado também que se chama de dipnoi, que é o que se chama de peixes pulmonados. Aqui a gente tem esse gênero Lepidosiren, tá? É um peixe sul-americano, a gente tem aqui na América do Sul, e é um peixe que possui pulmão, né? Então, o que acontece? Os dipnoi, eles nos mostram a transição da vida vertebrada marinha para o ambiente terrestre, né? Os anfíbios vão demonstrar pulmões para viver fora d'água, e esses caras, esses dipnóis, eles apresentam umas características tanto de anfíbio, de peixe, de tetrápode e de peixe, que as barbatanas laterais deles aqui são até parecidas com umas perninhas, tá? E peixe não é do grupo dos tetrápodes, mas isso aqui parece, é bem claro, uma transição do animal de uma vida marinha exclusiva, com brânquias, daí tu tem um peixe que consegue respirar o ar atmosférico, ele vive em ambientes que tem altas e baixas de maré, e às vezes ele fica atolado no lodo lá e consegue sobreviver porque ele respira, e provavelmente foi assim que os anfíbios surgiram, tá bom? Então, era por hoje, eu passei 1 minuto. Meu Deus, deixa eu tentar voltar. Passei 1 minuto aqui para o compartilhamento. Vamos ver, o tubo neural do sistema nervoso periférico também. Sim, João Vitor. Isso aí vocês vão ver em embriologia, que a Júlia vai dar embrio para vocês. Daí vocês vão ver o que é bom para tosse de vocês vão entender como é que funciona a formação do tubo neural, de onde é que vem o tubo neural, que vem da ectoderme, todas as estruturas que esse folheto embrionário, ectoderme, dá origem. A ectoderme dá origem à pele, que é o folheto mais externo do embrião, dá origem à pele, mas acontece uma invaginação. Eu até botei uma animaçãozinha na aula passada, que essa ectoderme, ela é envolta pela endoderme e vai dar origem ao tubo neural e ao cérebro, sistema nervoso central e periférico. E essa mesoderme, que é a camada do meio, do miolo, que dá origem a ossos e músculos, vai dar origem às vértebras. Mas isso é um pouquinho complicadinho. Vamos ver como é que vão tratar isso.